Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e neste vídeo eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo, te contando uma história. A história de hoje é um pedido antigo de vocês que estava na minha lista anotado há muito tempo e finalmente chegou: O Senhor dos Anéis. Esse é um resumo dos 3 livros, não é um resumo dos filmes, então se você só viu os filmes e perceber alguma informação diferente, é por isso. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe um comentário e compartilhe com quem você acha que vai curtir essas histórias e que merece dormir bem e relaxar. Então sente-se ou deite-se em uma posição confortável. Relaxe o seu corpo e vamos começar. O Senhor dos Anéis. O Anel é o elemento central da saga. No anel, em inscrições no alfabeto Tengwar, com versos na língua proibida de Mordor, pode-se ler: um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz, para na escuridão atá-los. Palavras em contínuo tanto na parte de dentro do anel como na parte externa do anel. Isso se apresenta no início do livro, na apresentação da trilogia, no original em primeira edição em inglês. Na saga, os vilões se autodestroem pelo próprio porte do anel. A Sociedade do Anel. Frodo Bolseiro é um hobbit do condado que recebe de seu tio Bilbo um anel de rara beleza. Esse anel tem uma longa história. Foi roubado de uma criatura chamada Gollum. E desde então, ele tem sido guardado por Bilbo. O mago Gandalf, um velho amigo de Bilbo, percebe o poder que aquele anel possui, não sendo um anel comum, mas sim o Anel, artefato mágico forjado por Sauron, o Senhor Sombrio, e que fora perdido numa batalha muito tempo antes. Se recuperado, o Anel permitiria a Sauron o domínio definitivo sobre toda a Terra-média. O Anel, ou Anel do Poder, dera longevidade fora do comum a seu antigo dono Bilbo e possuía consciência, uma vontade própria que o conduzia sempre na direção do seu Criador e Senhor. Gandalf aconselha Bilbo a deixar o condado, planejado para ocorrer até a festa de aniversário daquele ano. Gandalf parte para resolver alguns assuntos, mas combinando que voltaria para acompanhar Frodo. Porém, não manda notícias durante vários meses. Chegando à data prevista, Bilbo decide deixar o condado e deixa tudo para Frodo.
Depois de um tempo, Gandalf retorna e convence Frodo a partir para destruir o Anel. Frodo leva consigo seus amigos Sam, Merry e Pippin para sua aventura. Os hobbits resolvem pegar um atalho que passa através da Floresta Velha, lar de árvores que se comunicam entre si. Dentro da floresta, os hobbits são salvos de uma árvore violenta por um estranho ser que adora cantar, o enigmático Tom Bombadil, um dos maiores mistérios de Tolkien. Passando por outros perigos, os hobbits chegam a Bree, uma vila habitada por homens e hobbits perto da fronteira do condado, e lá aceitam a ajuda de um guardião chamado Passo Largo, amigo de Gandalf, que os guia até Valfenda, um reino ainda habitado por elfos. Elfos são seres imortais, detentores de grande poder, beleza e sabedoria. Mas o caminho ainda é perigoso. O grupo é emboscado no topo do vento e Frodo acaba apunhalado por um Nazgûl, espectro do Anel. Passo Largo consegue repelir a ofensiva do inimigo e foge com Frodo, que está gravemente ferido, e com os outros hobbits. Quando estão a ser novamente alcançados pelos espectros do Anel, o elfo Glorfindel encontra-os e os conduz com segurança até Valfenda. Os Nazgûl tentam detê-los, mas são varridos pela inundação súbita do rio Bruinen. Já curado, Frodo descobre as maravilhas de Valfenda e lá é realizado um conselho liderado por Elrond, o meio-elfo mestre de Valfenda e pai de Arwen, a amada de Passo Largo, cujo verdadeiro nome é Aragorn, que se revela descendente de Isildur e herdeiro do trono de Gondor. No conselho de Elrond são expostos os problemas relacionados ao Um Anel. Boromir, filho do regente de Gondor, sugere usar o Anel do Poder contra Sauron. Elrond e Gandalf rejeitam a ideia imediatamente e explicam os vários motivos pelos quais não podem usar o poder do Anel contra o Senhor Sombrio. Sauron é o único e verdadeiro Senhor do Anel, pois o forjou, sendo, portanto, totalmente maligno. Além disso, seu poder é grande demais para ser controlado por mortais comuns. E mesmo os poderosos entre os povos livres da Terra-média, como os imortais elfos, Elrond, e os magos, Gandalf, temem inclusive tocá-lo. O poder quase absoluto do Anel corrompe o caráter e deforma a personalidade daquele que se atreve a empunhá-lo, ainda que movido por boas intenções. Quem quer que tente derrotar Sauron utilizando o Anel, acabará tornando-se o próximo Senhor Sombrio. Dada a impossibilidade de utilizar o Um Anel como arma de guerra, é imposta a tarefa de levá-lo até o Monte da Perdição, um vulcão localizado no centro de Mordor, a terra negra do inimigo, onde o Anel fora forjado, e também
o único lugar onde poderia ser destruído. Para essa missão de sucesso improvável é formada a Sociedade do Anel, composta por 9 companheiros: 4 hobbits, Frodo, Sam, Merry e Pippin, 2 humanos, Aragorn e Boromir, um elfo, Legolas, um anão, Gimli, e um mago, Gandalf. Frodo seria o portador do anel, aquele que deveria lançar o anel nos fogos de Orodruin. A Sociedade do Anel parte em direção ao sul. Cientes que essa rota está sendo vigiada pelo inimigo, o grupo faz um desvio para leste através das montanhas, mas são obrigados a voltar por causa da neve e do frio. Um caminho alternativo leva-os até a temida Moria, reino subterrâneo dos anões, onde são emboscados por um Balrog, um demônio do mundo antigo. Gandalf luta com ele e morre. Os outros companheiros escapam e chegam em segurança a Lothlórien, reino da rainha élfica Galadriel, temida por seu poder, mas dotada de rara beleza e sabedoria. Nesse reino encantado, onde o tempo parece não passar, os viajantes recebem auxílio e conselhos. Após algumas semanas de descanso, a Sociedade do Anel, agora liderada por Aragorn, parte de Lothlórien em direção ao sul, navegando pelo grande rio Anduin, em canoas construídas pelos elfos da Floresta Dourada. Quando param para descansar próximo às cataratas de Haurus, Boromir tem uma discussão com Frodo e tenta roubar-lhe o Anel do Poder. Frodo foge e decide ir sozinho para Mordor, mas acaba levando Sam. Quando os outros membros da Sociedade do Anel vão em busca de Frodo, são atacados por Uruk-hai, subespécie de orques, mais alta e mais forte, enviados por Saruman, um mago renegado que se aliou a Sauron, mas que também ambiciona o Anel do Poder. Na luta que se segue, a sociedade é rompida. Merry e Pippin são capturados pelos Uruk-hai. Boromir morre ao defendê-los. Aragorn, Legolas e Gimli decidem resgatar os hobbits aprisionados, além de Frodo e Sam, que partem sozinhos para o Monte da Perdição. As Duas Torres. Aragorn, Legolas e Gimli seguem os rastros dos hobbits capturados, Merry e Pippin, e o caminho os leva até a floresta de Fangorn. Nela encontram o Mago Branco, que inicialmente pensam ser Saruman, o traidor. No entanto, o velho enigmático revela-se Gandalf, que morreu enfrentando o Balrog e retornou da morte para cumprir sua missão na Terra-média. Os 4 seguem então para Rohan, Terra dos Cavalos. Sua capital, Edoras, fica no alto de uma colina, onde os Rohirrim ergueram Meduseld, o Palácio Dourado. Nele vive o rei Théoden,
cuja mente fora envenenada por Saruman através de um agente infiltrado, o conselheiro Grima Língua de Cobra. Gandalf expulsa Grima, cura o rei de seus males e o aconselha a enfrentar a ameaça de Saruman e partir rumo a Isengard, fortaleza de Saruman, com todos os guerreiros disponíveis. Enquanto isso, os hobbits Merry e Pippin conseguem escapar dos Uruk-hais e fogem para o interior da floresta de Fangorn. Lá encontram Barbárvore, um ente gigante em forma de árvore e cujas origens remontam a tempos muitíssimos mais antigos que a Terceira Era, na qual se passa essa história. Barbárvore leva Merry e Pippin à sua casa, onde descansam enquanto os Ents são convocados para uma reunião no qual se discute, na lentíssima língua dos Ents, o que fazer com o inimigo Saruman. Os Ents decidem ir à guerra e partem rumo a Isengard. Os Ents invadem a fortaleza de Saruman, massacram os odiados orcs que haviam derrubado muitas árvores de Fangorn e apagam as fornalhas de Isengard, desviando o curso do rio Isen. Todo o círculo de Orthanc é inundado, ficando Saruman isolado pelas águas em sua torre de pedra. De volta a Rohan, o rei Théoden envia velhos, mulheres e crianças para a segurança do Templo da Colina, um refúgio nas montanhas, enquanto os cavaleiros de Rohan partem em direção a Isengard. Entretanto, são obrigados a fazer um desvio que os leva até o abismo de Helm, um estreito desfiladeiro onde os Rohirrim construíram uma fortaleza de pedra, o Forte da Trompa. Nela, as tropas de Rohan buscam refúgio, mas acabam sitiadas pelos Uruk-hai de Saruman. Após horas e horas de batalha sangrenta, os orcs são finalmente derrotados com a ajuda de outras tropas de Rohirrim trazidas por Gandalf. Os orcs remanescentes fogem, mas são massacrados pelos Huornes, entes mais arvorescos, que buscam vingança pela destruição da floresta de Fangorn. Finda a batalha do Abismo de Helm, o rei Théoden, Gandalf, Aragorn, Legolas e Gimli cavalgam até Isengard. Ao chegarem lá, encontram Merry e Pippin sãos e salvos e surpreendem-se com os hobbits se fartando com as provisões de comida, vinho e fumo da fortaleza do inimigo. Numa última e desesperada tentativa, Saruman procura seduzir o grupo com sua voz persuasiva, quase hipnótica, mas Gandalf anula o feitiço e ainda o expulsa da Ordem dos Istari, quebrando seu bastão. Nesse momento, Grima Língua de Cobra atira da torre de Orthanc um palantir, pedra vidente, que é capaz de comunicar-se com outras semelhantes. Gandalf recolhe-a para posterior averiguação. À noite, no acampamento, Pippin, em sua incontrolável curiosidade, agarra o palantir e olha para o seu interior
e numa visão vê o próprio Sauron. Mas, por sorte, não revela nada dos planos dos povos livres e ainda vê uma parte dos planos do Senhor dos Anéis. Seu primeiro ataque será contra a capital do reino de Gondor, a cidade de Minas Tirith. Gandalf parte então com Pippin para Minas Tirith a fim de alertar Gondor da guerra iminente, encerrando assim a primeira parte de As Duas Torres. A segunda parte do livro, que fala sobre Frodo e Sam, inicia-se com a captura de Gollum. Em troca de sua liberdade, ele promete levar os dois até Mordor, onde fica o Monte da Perdição, e assim é feito. Mas Gollum não é totalmente fiel, nem totalmente sincero. Apenas Sam é capaz de perceber suas verdadeiras intenções. Gollum é uma criatura velha e pegajosa que já foi parecido com um hobbit, mas que foi possuído pelo poder do Um Anel e jamais conseguiu libertar-se dessa atração. Um lado de sua personalidade, dividida, quer levar os hobbits até Mordor em segurança, mas a outra pretende matá-los e apossar-se do anel que lhe foi roubado. Atravessando vários lugares, os hobbits são guiados até o Portão Negro de Mordor, mas este está fechado e os hobbits conduzidos por Gollum seguem outro caminho. Ao pararem para descansar e comer, Frodo e Sam testemunham uma batalha entre homens de Gondor e os Haradrim, aliados de Sauron. Gollum desaparece e os hobbits são capturados por uma patrulha chefiada por Faramir, irmão de Boromir. Frodo e Sam são levados até um esconderijo situado atrás de uma cachoeira, onde Sam, inadvertidamente, revela o objetivo da missão: a destruição do Anel do Poder. Frodo repreende Sam e teme que Faramir seja como seu falecido irmão e queira tomar o anel para si. Entretanto, para sua surpresa, Faramir revela grande força de caráter e nobreza de coração e os liberta para que possam cumprir sua tarefa. Os hobbits reiniciam sua jornada para Mordor, com Gollum como seu guia, e decidem atravessar as montanhas através de Cirith Ungol, local de má fama, considerado maldito e perigoso. Este caminho os leva até uma escada talhada em um paredão de rocha que termina num túnel. O plano de Gollum, que se rendeu ao mal, é guiá-los através desse túnel e lá dentro entregá-los a Laracna, uma aranha gigantesca, descendente da terrível Ungoliante. O esquema de Gollum funciona em parte. Frodo é picado por Laracna, mas Sam luta desesperadamente contra o terrível aracnídeo e acaba derrotando-o com um golpe de espada num ponto fraco de sua couraça. Convicto da morte de Frodo, Sam decide assumir o fardo do anel e completar a missão de seu mestre. Nesse ínterim, uma patrulha de orques se aproxima e Sam volta para evitar que o cadáver de Frodo vire carniça de orques. Sam
ouve a conversa dos servos de Sauron e tem um choque ao saber que Frodo, na verdade, não estava morto, apenas inconsciente. As duas torres termina com os orques levando o adormecido Frodo para a torre de Cirith Ungol e com o hobbit Samwise Gamgee em desespero, que tem de escolher entre continuar a missão do Anel ou tentar salvar Frodo das garras dos orques. O retorno do rei. Gandalf e Pippin entram na cidade de Minas Tirith, onde se encontram com Denethor, regente do reino de Gondor. Gandalf o avisa da guerra próxima e o regente pede a ajuda de Rohan, mas revela seu rancor por Aragorn, que, sendo descendente direto do último rei, é o herdeiro legítimo do trono de Gondor. Merry, entretanto, permanece com os Rohirrim para servir ao rei Théoden, que reúne todos os guerreiros aptos de seu reino e parte para a guerra em Minas Tirith. Junto com ele vão Aragorn, Legolas e Gimli. Enquanto isso, Sam adentra na torre de Cirith Ungol e resgata Frodo, que era mantido prisioneiro. Com muita sorte, ambos escapam dos muito orques e adentram Mordor, uma imensa terra devastada, coberta de pó, cinza e fogo, cujo próprio ar é carregado de fumaça venenosa. Após receberem uma mensagem de Elrond, Aragorn, Legolas e Gimli deixam o exército de Rohan e viajam então para as Sendas dos Mortos. Lá, Aragorn convoca um exército de almas penadas, mortos-vivos, o livro não deixa muito claro, a cumprirem um antigo juramento de lealdade para com Isildur, o primeiro rei de Gondor e seu ancestral direto. Os mortos haviam jurado lutar ao lado de Gondor, mas fugiram para as montanhas quando foram chamados à guerra. Isildur então os amaldiçoou a não terem paz, nem na vida, nem na morte, até que sua promessa fosse cumprida. Quando a guerra se abate sobre Gondor, o exército dos mortos, liderado por Aragorn, liberta um porto no grande rio Anduin, dominado pelos Haradrim, habitantes do sul da Terra-média, o que permite o embarque de tropas aliadas que vão em auxílio de Minas Tirith, sitiada pelas tropas de Sauron. Terminada a Batalha dos Campos de Pelennor, que ainda não fora a batalha definitiva, os exércitos de Gondor e Rohan marcham rumo ao Portão Negro de Mordor. O objetivo da arriscada manobra é atrair os exércitos remanescentes do inimigo e esvaziar a Terra Negra, possibilitando a passagem de Frodo e Sam até o Monte da Perdição, onde o Anel do Poder poderia ser destruído. Tudo ocorre como previsto. Os exércitos de Mordor caem na armadilha. Frodo e Sam conseguem passar. Todavia, antes de entrarem no Monte da Perdição, encontram Gollum em seu caminho. Os hobbits se separam. Frodo adentra as Fendas da Perdição, uma câmara no vulcão que dá acesso à lava chamejante.
Quando já está à beira do precipício, surpreendentemente, Frodo é dominado pelo Anel do Poder e o reivindica para si. Nisso, Gollum intervém. Ele e Frodo lutam ferozmente, até que Gollum arranca o anel das mãos de Frodo. Gollum escorrega e cai acidentalmente na lava ardente, levando consigo um anel, que é destruído, assim como Sauron, cujo espírito estava vinculado ao anel, e seus servos orques, que dependiam de sua força e seu comando. Aragorn, então, assume o trono de Gondor com o nome élfico Elessar, sendo coroado rei por Gandalf, e se casa com a meia-elfa Arwen. Tem início assim a Quarta Era, a Era do Domínio dos Homens. Os elfos remanescentes da Terra-média decidem partir para Aman, morada dos deuses Valar. Os 4 hobbits então retornam para o condado, tendo que enfrentar um último inimigo, Saruman, que se apossou do condado. Mas o mago acaba morto pelas mãos de Grima Língua de Cobra e a paz volta à terra dos hobbits. O livro termina com a partida para as terras imortais, Aman, de Gandalf, Galadriel, Elrond, assim como dos hobbits Frodo e seu tio Bilbo, que, embora mortais, conquistam o direito de viver o resto de seus dias junto aos elfos e aos Valar, como reconhecimento de sua lealdade e sacrifício durante a guerra contra Sauron e por terem sido portadores do Um Anel.